Saudações soroptimísticas. Boa noite, bom dia, dependendo de onde você estiver, e muito obrigada por estar conosco na sessão de hoje. É uma importante oportunidade de aprendizado focada na conscientização sobre traumas e práticas informadas sobre traumas. Estamos honrados em contar com a presença de Felícia Lua, da Mago Tree. Ela é especialista na área de trauma, traz uma riqueza de conhecimento e experiência. Então, gostaria de apresentar também a nossa equipe de programa, liderada por Aisha Brown, nossa chefe de impacto e engajamento. Sou Sarah Detweiler, gerente de programa. A Megan se apresenta como especialista de programas. Estamos hoje aqui para aprofundar a nossa compreensão do trauma, para ter ferramentas práticas para aplicar em nosso trabalho. Muito bom ter vocês conosco. Uns lembretes rápidos. Esse webinar está sendo gravado, vai estar disponível no nosso canal do YouTube, acho que já a partir da próxima semana, para que você possa também compartilhar com outras associadas que não puderam estar aqui. Lembre-se que temos interpretação simultânea. Eu estou até tentando falar um pouquinho mais devagar para garantir que nossos intérpretes possam acompanhar e tornar essa sessão acessível a todas. Tem também uma apostila disponível para download naquela seção de recursos, na parte inferior da tela. Se você tiver perguntas, use a caixinha de perguntas e respostas aqui embaixo também na tela. Você também vai ter a oportunidade de enviar perguntas numa pequena pesquisa que nós vamos disponibilizar logo depois do webinar. Vamos compilar todas essas perguntas da caixinha de perguntas e dessa pesquisa, e a Felícia vai nos ajudar a responder num documento de follow-up, de acompanhamento nas próximas semanas. Lembre-se de se certificar que você está no canal de idioma correto. E uma observação rapidinha, que queremos reconhecer que é um tópico sensível, às vezes meio pesado. Nós encorajamos todas vocês a cuidarem de si próprias durante a sessão. Se em algum momento você se sentir meio sobrecarregada, precisar de uma pausa, saiba que não há problema. Pode se afastar e voltar quando você estiver pronta. Seu bem-estar é importante. O autocuidado é uma parte vital desse trabalho. Então, antes de começar, vamos compartilhar o que você faz para se cuidar. Eu gosto muito de me movimentar, então eu faço longas caminhadas no rio, na floresta, ou eu danço. E Megan, você, o que que você gosta de fazer? E eu acho que movimento também e eu estar no meio da liderança, ou escrever, ou só respirar um ar puro. Gosto de ficar fora. Eu sou Felícia. Eu adoro cozinhar, eu gosto de experimentar novos restaurantes, a minha comunidade, e eu adoro meus gatinhos. Essas são as coisas que eu faço para cuidar de mim mesma. Obrigada por compartilhar e muito obrigada a todos que estão adicionando as suas práticas aqui no nosso chat. Nós estamos vendo uns exemplos muito legais. Dançar, caminhar, descansar, andar sem destino por aí, passear com os cachorros. Muito bom. Ai, fazer compras. E agora podemos começar. Eu vou pedir que vocês deem as boas-vindas à Felícia junto comigo. Muito obrigada. Vocês conseguem ver aqui essa minha tela com a apresentação? Hoje vamos falar sobre práticas informadas sobre trauma e sobre os princípios. Eu estou muito animada que vocês estão pondo tudo isso no chat. Então, compartilha seu nome, como é que você está se sentindo e o que que você está esperando conseguir ou tirar desse nosso treinamento de hoje. Põe lá no chat teu nome, se você quiser, como é que você está se sentindo hoje e o que é que você gostaria de tirar dessa reunião, de levar com você.
Vou dar alguns exemplos aqui. As pessoas querem entender o impacto, querem entender melhor. Dicas para trabalhar e trabalhar com pessoas impactadas por trauma. Melhor, aprender uma melhor resposta com as pessoas. Então, antes de começar com o treinamento, deixa eu me apresentar. Sou Felicia Lu, sou uma diretora assistente de clínica para uma agência de saúde mental chamada Mango Tree Counseling, na Pensilvânia. Nós temos terapia para principalmente para a colônia asiática americana, e queremos ir além da uma terapia tradicional, transformar a saúde mental para que todas as pessoas que estão fora do seu país e estão nessa comunidade asiática possam se sentir em casa e ter uma conexão com sua mente, seus corpos, e tentamos entender a importância também desse background cultural, da identidade cultural, e muito disso está meio eh, ausente dessa terapia ocidental. Então, queremos realmente sintonizar bem ou focar bem os serviços. Aqui você vê a nossa comunidade, como a Sara disse, se você é um tema meio pesado, então se você sentir que você está um pouco impactada e conectar-se com você mesmo, se aterrar, se equilibrar, fique à vontade. Então vamos começar falando sobre o que é trauma. Trauma, então, é uma resposta duradoura, emocional, psicológica e física a um evento, a uma série de eventos que sobrecarregam e que impedem que a pessoa consegue fazer, dar uma ameaça à sua segurança, perda de controle, uma sensação de impotência e pode impactar os pensamentos, sentimentos das pessoas, até a saúde física. Há muitas nuances, é um tema complexo, mas nós podemos pensar em duas categorias: o, o- o trauma agudo, que acontece com um evento muito chocante e afeta a habilidade de lidar com as coisas, há um choque, medo ou impotência logo depois do incidente. Então você pode pensar como um acidente de carro, uma agressão física ou sexual, ou eventos, calamidades, ou a guerra, desastres naturais, criam um trauma agudo. Não é uma coisa que criou e criou essa perda. Mas um trauma prolongado é uma exposição repetida, contínua, a experiências estressantes e nocivas, como negligência na infância, abuso sexual, vítimas e refugiados numa guerra. Então, cria essa sensação crônica de perigo, de medo, instabilidade, como você vê aí na imagem de uma criança com essa instabilidade, caos na casa, no lar. Então, isso é um exemplo de um trauma prolongado que as crianças sentem. A um nível individual também existe um nível coletivo de trauma. O trauma acontece num nível de sociedade. E aqui temos exemplos de um trauma coletivo. Muitas vezes nós vamos ver como as leis, as regras,
que afetam o direito de escolha das mulheres, né? Por exemplo, quando foi derrubada aquela lei que permitia as mulheres terem o direito ao aborto e tirou essa segurança, estabilidade que as mulheres tinham de escolher o que é melhor para o seu corpo. E agora cada estado dentro dos Estados Unidos vai definir isso. E também essa cultura, por exemplo, de estupro, que normaliza, desculpa e até diz que não é tão importante quando há violência contra mulheres e crianças. Também altas taxas de violência doméstica, feminicídio ou assassinatos por honra em vários países. E esses exemplos têm também deslocamentos, crises de refugiados e até casamentos de crianças que são forçadas a casar quando ainda nem chegaram à idade adulta. Tudo isso são exemplos de trauma coletivo para as mulheres. E eu queria que vocês refletissem e pensassem um pouquinho quais são as políticas, leis ou normas societárias que você pode pensar que podem ser impactadas pelo trauma coletivo de mulheres. Quais poderiam ser algumas das políticas, leis ou normas de sociedade que você acha que podem ser impactados pelo trauma coletivo para mulheres? A reversão dessa lei de aborto nos Estados Unidos, leis sobre o tráfico de pessoas, falta de oportunidades iguais na educação, emprego, desigualdades de pagamento, sim, as mulheres na força de trabalho. Na década de 70, as mulheres não podiam nem conseguir um crédito ou um empréstimo, a não ser que o marido assinasse. Abuso por parte do marido, direito a voto, é um mundo feito para homens, leis sobre violência doméstica, sobre custódia de crianças, sim, esse negócio, é coisa de menino, essa hipocrisia de achar que meninos podem fazer qualquer coisa, culpar a vítima, que isso tem muito a ver com essa cultura de estupro. Falta de foco na saúde de mulheres, sim, são realmente ótimos exemplos que mostram como as crenças da sociedade, da cultura, são moldadas por esse trauma coletivo. Agora, quando a gente pensa sobre trauma não é só num nível individual. Há várias camadas da sua comunidade, sociedade, país, comunidade de forma geral, e até o mundo. Tudo isso tem impacto e molda uma pessoa. Como uma psicóloga clínica, temos o treinamento para ver a trauma não só como aguda ou prolongada, mas também ver como cada um desses níveis vai moldar a pessoa. A forma que a pessoa foi educada, ou a forma como ela interage com o mundo, esse monstro é quase como aquelas bonequinhas russas que ficam uma dentro da outra. No centro, a gente vê a pessoa, é a pessoa que a gente pode estar vendo e que a gente pode estar atendendo no momento. No nível micro, nós vamos ver a família, os relacionamentos mais próximos, as pessoas que têm a maior influência sobre você, os cuidadores, etc., as pessoas que vêm todos os dias, o que tem a maior nível de interação. Depois vem o mesossistema, é a escola, os amigos, a vizinhança. Isso molda com a forma que você aprende, como você se comporta e como você se sente a respeito de você mesmo nessa interação social. E aí você vai para o nível exossistema, que é onde você vai ver a família mais estendida, o trabalho dos pais, a comunidade e o público, todos esses conjuntos ou esses ambientes sociais que podem estar influenciando o seu desenvolvimento.
E no nível macro, você tem as leis, a cultura, os meios de comunicação, políticas, sabe, mesmo o governo e as normas sociais que vão acabar eh, se penetrando até a sua vida diária. Então, o sistema cronossistema, que são aquelas mudanças, transições que a gente tem na vida, divórcios, casamentos, nascimento de um irmão ou irmã, morte, perdas, guerra, calamidades naturais ou até a pandêmica que nós todos vivemos nos últimos anos. Então, a gente precisa entender como todas essas coisas vão gotejando em todos os níveis e vão moldando a pessoa. Quando tratamos uma pessoa, não é tratar os sintomas, mas entender o que aconteceu exatamente e como isso impactou a pessoa e o seu crescimento. Quando a gente não tem língua, nós só temos os nossos corpos e os nossos relacionamentos para mostrar ou manifestar o nosso drama. E é por isso que a gente está hoje, para ter a linguagem, a estrutura para entender como é que o trauma se manifesta ou se mostra, se apresenta. E o que a gente pode ver quando a gente testemunha esse trauma. E quando as pessoas não têm palavras para explicar os sintomas, mas precisam expressar essa dor na forma que vivemos nossas vidas, interagimos com as pessoas, como nós vemos o mundo, é muito importante ter a compreensão, esse insight e a língua para entender as maneiras como as comunidades e o mundo nos impactou através desses eventos traumáticos, porque a gente entende, para que a gente entenda o porquê as pessoas se tornaram da forma que são. Alguns dos sintomas de trauma mostram-se nos comportamentos, nos engajamentos sociais e também na nossa tomada de decisões. Alguns sintomas comuns são lembranças, flashbacks, pesadelos, que a gente vê, por exemplo, em veteranos de guerras que têm esses pesadelos, flashbacks, e evitam qualquer coisa que lembre o trauma. Por exemplo, no caso de um acidente de carro, a pessoa pode deixar de guiar ou pode voltar a guiar, mas pode evitar a rua ou aquele cruzamento onde aconteceu o acidente, como uma maneira de evitar ter que viver de novo ou retraumatizar a sua pessoa. Outros sintomas são uma disposição muito negativa, tristeza, sensação de impotência, crenças negativas, a pessoa que se sente como se fosse uma pessoa que não fosse boa o suficiente, que não tivesse valor. Muitas vezes ainda vem a culpa, que às vezes há um estigma pela cultura ou pela sociedade, que então é esse sentimento de culpa e de vergonha. Muitas vezes o trauma também pode mostrar numa hiperatividade, ou uma pessoa que é muito fácil de explodir em raiva, irritável, sempre muito nervosa, sempre na defensiva, mas tem também o oposto disso. Uma pessoa que fica como entorpecida, anestesiada, porque quando o nosso corpo está agarrado a tanta tensão, a gente se desconecta, se dissocia, não sente mais nada. Aí tem dificuldade de concentração, dificuldade de manter um foco, a mente parece que dá um branco. Então, é dissociar mesmo, porque você está sendo puxada para fora do momento presente. Muitas vezes também há sintomas físicos, especialmente naquelas culturas onde não há muito entendimento sobre trauma e saúde mental. Então, os problemas físicos aparecem, como problemas digestivos, intestinais. A minha mãe, essa senhora lá de Taiwan, nunca falou sobre saúde mental, mas ela sempre fala de dor de estômago. Mas quando ela vai para o médico e ela diz, estou com dor no estômago, e o médico diz, não, não tem nada de errado, é ansiedade.
e você ficar ruminando aquele trauma. Isso mostra, se mostra, se manifesta no seu corpo como dor, como problemas digestivos, tensão crônica no corpo, problemas de sono, uma desregulação de hormônios. E também um aumento de risco para doenças cardíacas e do pulmão, até também funções, disfunções do sistema autoimune, quando as pessoas passaram por esse trauma. Mas também pode se mostrar em comportamentos, como ter um maior risco de ter violência por parceiro íntimo, um comportamento arriscado em termos de encontros sexuais e infecções e também dificuldade de confiar em outras pessoas, que leva a esse isolação, a esse isolamento de uma forma que pode mostrar como falta de consciência, falta de percepção de dicas sociais nas crianças, eles faltam à escola, gazeteiam ou têm uma reação agressiva, coisas assim. Em outras culturas, coletivistas, onde a harmonia do grupo, a lealdade à família e as regras sociais são muito valorizadas, o trauma se mostra de forma diferente, porque nós não expressamos os pensamentos e sentimentos pela lente cultural. Então, em muitas culturas que não entendem muito essa questão de saúde social, onde a importância muito maior é de ter uma coesão no grupo, na comunidade, os sintomas vão se mostrar de forma somática. Dor de cabeça, dor de estômago, fadiga, dores pelo corpo, um sofrimento emocional, especialmente a escala, uma expressão emocional é estigmatizada nessas culturas. Então, não se fala sobre isso, então as pessoas se retiram das atividades de grupo, de eventos familiares ou da comunidade, ou tentam até esconder a pessoa do público. E, então, é a supressão das emoções. Ninguém fala sobre o que aconteceu. Eles não sabem nem como falar sobre isso. E também uma forma de manter a dignidade, o respeito, a ideia de, eu não quero sobrecarregar outra pessoa ou as pessoas que você ama. Então, há esse controle emocional e aí você chega a essa situação de entorpecimento, de parálise. E às vezes isso é visto em alguma cultura como sendo força ou respeito, e isso leva a um sentimento de vergonha, porque você está sentindo isso. Então você se esconde, se retira, e há esse senso de vergonha que isola as pessoas, as suas comunidades. Isso, sabe, também um outro aspecto da deferência à autoridade, especialmente se o abuso ou evento aconteceu e envolve alguma pessoa de autoridade. Figuras de autoridade, como as pessoas mais velhas, professores ou líderes religiosos. E ninguém quer causar uma disrupção nessa ordem social. Então, há um silêncio generalizado, as famílias também podem nem discutir traumas como guerra, como a necessidade de ser deslocado, a colonização, e leva a esse sofrimento que é passado de uma geração para outra. Nós vemos até na segunda geração de crianças de imigrantes que a família nunca falou sobre como é que foi ser expulso da sua terra, ou fugir, ou a imigração das pessoas do seu povo. Todo esse sofrimento e talvez a raiva continua sendo passado de uma geração para outra até as crianças. E como doença mental ou como sintomas que já foram. E por último, também vemos rituais coletivos que podem ser maneiras que podem evitar
ou para pessoas que não têm acesso à terapia, há recursos que, como oração de grupos, ritos ancestrais, uma narração de histórias e reuniões de comunidade como uma maneira de curar esse trauma, de uma forma diferente de um profissional médico ou de saúde mental. Eh, não há um diálogo, não é uma linguagem para falar sobre isso. Há também comportamentos compulsivos para lidar com essa dor. Então, como a vício de jogo, vício de compras e coisas muito explosivas, uma raiva explosiva. Então, agora que nós já falamos dos sintomas, podemos falar de como é que isso. Você vê aqui do lado esquerdo uma mulher que foi para o hospital e que estava muito abalada e então ela tem um histórico de abuso sexual e quando ela chega no hospital, diz que ela teria que ser internada porque a pressão alta, a pressão dela estava muito alta. E ela respondeu com agressão verbal e ameaçou violência e até teve que se chamar a polícia. E o que a gente tem que lembrar é que o cérebro, para se proteger de um evento traumático, se transforma. Se eu fiz uma coisa que me ajudou a ficar viva hoje, provavelmente também vai me manter viva amanhã. Então, esses mesmos comportamentos são usados em qualquer situação de perigo. Então, se a gente analisasse esse paciente sem ter essa lente informada sobre trauma, a gente poderia dizer que a mulher é muito agressiva, não cooperativa, combativa, uma pessoa difícil de trabalhar. Mas se você tem essa interpretação, se você sabe dessa, se você tem essa lente informada por trauma, a gente poderia evitar escalar essa situação. Quando você usa essa lente do trauma, você entende que essa paciência, o que a paciente pode ter sentido, como se ela fosse coagida a ir ao médico. E por causa desse histórico dela, essa coação pode parecer perigosa para ela, por causa dessa história de abuso sexual, e ela tem esse instinto de se proteger, de proteger o seu corpo de ser examinado e possivelmente de ser machucado pelo médico. Esse sentimento é o próprio, é parecido, então, é o perigo dessa experiência de abuso sexual é um gatilho para esse comportamento explosivo e raivoso. Então, isso é que vem da experiência dela. Nos relacionamentos, ela sempre ou foi abusada ou foi ela que abusou de outros. E então ela repete isso. E são os comportamentos que mantiveram ela viva até isso. E aí, quando ela está num consultório médico, isso aparece de novo. E nós não, por isso que a gente diz, quando não tem língua, o trauma se mostra nas nossas vidas, nos relacionamentos, na nossa dia a vida. Aí você vê também uma adolescente aqui do lado direito, que está sofrendo por cyberbullying, está sendo humilhada num ambiente público, na escola ou em casa, com adolescentes e com crianças, a gente vê isolação, elas se retiram de vida social, a sua disposição já não está muito regulada, vai ter então essas ataques de raiva ou muita tristeza, sensação de impotência, e isso realmente é uma bandeira vermelha se a gente vê isso num ambiente clínico. Essa resposta de sobrevivência, de lutar ou fugir ou ficar congelada, paralisado, são importâncias muito importantes. E agora eu queria que vocês colocarem
no chat se você já viu alguma experiência que você trabalhou com participantes que mostraram um comportamento meio fora da norma e que talvez naquele momento você não tenha percebido que estava indicando uma coisa mais profunda, e se você conseguiu perceber isso, se você quiser ou estiver confortável com isso, estiver à vontade, pode compartilhar com a gente no chat. Se você já teve alguma situação onde você viu assim uma pessoa, uma participante, um- que teve uma reação muito inesperada, que talvez fosse uma coisa como, sim, falta de limite, sim, uma pessoa que puxa uma briga, sim, sim, uma pessoa que se isola, uma pessoa que fala interrompendo os outros, sim, também é falta de limites, né? Como é que se a gente sabe se um comportamento foi induzido por trauma ou só falta de confiança? É isso que acontece com o relacionamento que você tem com com um participante, e não é só assim a ideia de o que que tem tá de errado, mas o que que aconteceu com a pessoa. É parte desse cuidado informado por trauma, ter essa curiosidade do que criou esse comportamento. Há uma pessoa que está sempre sonolenta, que fica muito facilmente, ela fica muito assoberbada, isolação, evitar contato visual, evitar toque físico, sim. Promiscuidade também, uma promiscuidade que não está alinhada com os marcos de desenvolvimento, sim. É um sinal de abuso, sim. Tomada de decisões, sim. Então, nos cuidados informados por trauma, a gente quer mudar, não é perguntar o que está de errado com você, mas o que aconteceu com você. Queremos ter um quadro completo da situação de vida dessa pessoa, do passado ou do presente, para poder oferecer um suporte, um serviço orientado para a cura. Então, o cuidado informado sobre trauma, é importante você reconhecer o impacto do trauma, os sinais, os sintomas nos pacientes e nas famílias, e integrar esse conhecimento sobre o trauma nas políticas, procedimentos e talvez as suas práticas e evitar a retraumatização dessas pessoas. E agora, como é que a gente põe isso em prática? Quando você está falando, você está trabalhando, perdão, com as pessoas. Uma maneira de fazer isso é uma coisa que a gente chama de planejamento de segurança. É uma coisa para realmente focar bem no fato que isso exige construir um relacionamento com as meninas e mulheres que você está com as quais você trabalha. O foco é estabelecer uma sensação de segurança. Isso exige paciência, confiança e pode ser feito individualmente com cada participante. A gente usa isso no nosso trabalho clínico como uma forma de evitar a ideia de suicidas ou de homicídio ou comportamentos de automutilação, por exemplo. É uma maneira de se preparar se esses sentimentos se tornam muito assoberbantes ou aumentam. Então, você pode falar com você pode fazer esse exercício verbalmente ou escrever num papel, como parte dos recursos que essas pessoas têm. Então, as perguntas que podem fazer isso. O que é que você precisa fazer, por exemplo, para se acalmar? Quem você pode ligar para ter apoio? Pode ser uma pessoa da família, uma, um esposo, uma esposa, alguém na comunidade que eles confiam. Em alguns casos, pode ser recursos legais, autoridades, quando adequado. Você podem pensar duas, três ou quatro coisas que você pode olhar e quando você se sente muito assoberbado, que pode manter você a calma.
três coisas que você pode fazer para se sentir segura. Quais são as ferramentas que você pode usar com base nos seus cinco sentidos? E o que é que você faz? Então, se você não sabe, eu não sei o que eu faço para me sentir calma. Então, você tem que conscientizar disso. As coisas que você pode usar são os seus cinco sentados, como os seus olhos. Qual é um filme que te dá a sensação de conforto? Qual é um vídeo que você assiste que sempre te faz dar risada, que te muda quando você está triste? Qual é um cheiro que te traz ao conforto, uma coisa que se você realmente gosta? E a música? Qual é a música que te faz voltar ao equilíbrio? Qual é uma comida que você gosta, que te faz sentir segura, te acalma? Então, se vocês quiserem compartilhar no chat, eh, quem é a pessoa que te dá apoio? Quais são as atividades que você faz para se sentir, então, equilibrada? Alguns exemplos, então, de habilidades de poder lidar com as coisas e coisas que te ajudam a se sentir calma. Dê exemplos também para as suas participantes. Oh, puxa, parece que eu perdi o meu PowerPoint. A tomar uma Coca Diet, fazer um diário, tomar um bom banho na banheira, um banho de espuma. Aconteceu com meu marido e nunca teve apoio da família. Andar descalço lá fora, ficar com a família, tomar uma xícara de chá, dançar. São ótimos exemplos de ferramentas que você pode usar para você se sentir mais calma, ou quando você está se sentindo muito estressada, são coisas, e você sabe o que te faz sentir calma e segura. Ótimo. Há uma outra ferramenta que eu gosto muito, usando os cinco sentidos, que muitos psicólogos usam, e chama 54321, para ajudar uma pessoa a ficar com os pés no chão e se sentir no controle, calma, mesmo quando elas estão se sentindo fora do controle ou incidentes onde elas estão tendo um ataque de pânico. Uma coisa para lembrar sobre o trauma é que você perde a sensação de tempo. Quando há um gatilho que lembra o evento traumático, e parece que leva a pessoa exatamente para aquele momento onde o perigo estava acontecendo. Então, no meio de um ataque de pânico, você perde o sentido do presente e o corpo começa a responder a isso também, aumenta da palpitação, aumenta a taxa do coração, maior pressão, a respiração fica afetada. Então, esse 54321 ajuda a pessoa a guiar a pessoa de volta a uma escalação, um ataque de pânico. Começa com, vamos falar como a respiração. Então, são cinco coisas que você pode ver neste momento. Peça que a pessoa veja, te diga essas cinco coisas que estão vendo. Ah, eu estou vendo a minha tela, estou vendo o meu teclado, eu estou vendo a minha caneta aí na minha frente e eu estou vendo o meu quatro. Quais são quatro coisas que vocês pode sentir? Ah, eu estou sentindo o meu relógio no meu pulso, as roupas nas minhas costas, o meu ah, cabelo tocando a minha face, e eu estou sentindo meus pés que estão no chão.
Três coisas que você consegue ouvir. Eu posso me ouvir falando, eu posso ouvir um ar-condicionado que está trabalhando, estou ouvindo meus gatos que estão andando pela casa. Duas coisas que você consegue cheirar, só o ar no momento, e uma coisa que você pode sentir o gosto. Eu estou sentindo o gosto da minha própria boca. Então, você usa esse exercício dos cinco sentidos para trazê-los para o presente, para reconectar com o momento presente. Isso ajuda a deescalar alguém, ajuda a, a passar por um momento de crise que elas estão passando na sua mente. E aí nós passamos para uma diretriz de escalação. O trauma cria um senso de tempo e espaço muito distorcido. Quando uma pessoa está desregulada ou teve um gatilho, essa pessoa é como uma pessoa que está guiando um carro muito rápido na estrada, elas perdem o sentido do presente, elas voltam no tempo e estão sentindo só o perigo iminente. Então, quando você está trabalhando com uma pessoa que está assim desregulada, é importante você seguir com os passos de desescalado. Em primeiro lugar, não é nem o primeiro lugar, é o passo zero. Você mesma tem que estar equilibrada, tem que estar calma numa situação de crise. Você pode refletir sobre como você quer abordar a pessoa, mas como você vai ficar calma nesse momento, antes de entrar em qualquer momento de ajudar e apoiar a pessoa. E aí, um, mostre empatia, não julgue a pessoa. O que você tem que fazer é mostrar curiosidade, perguntar o que está acontecendo, dá espaço, respeita o espaço pessoal, se afaste um pouquinho, dá um tempinho para elas respirarem, criem, estabeleçam um limite e a segurança, né? Com certos públicos quando a pessoa está numa crise ou escalado, nós somos bem treinados para nos afastarmos ou ficarmos até perto da porta. É uma coisa em termos de segurança ou limites que a gente precisa ter no momento. Depois, use uma língua que não ameace, esteja consciente da sua distância, da sua postura, use um tom muito gentil, muito calmo. Evite cruzar os braços ou fazer um contato visual agressivo ou apontar dedos, porque você não quer mostrar como se você está entrando no espaço deles ou querer dominá-los. Evite uma reação exagerada. Volte sempre à ideia que você mesma tem que ficar muito calma, muito consciente das suas próprias emoções. Foque nos sentimentos e não no comportamento, porque, como você sabe, os comportamentos são uma manifestação do perigo, da sensação de perigo, do medo que está por baixo disso. Então, se elas estão com medo, ou frustradas ou tristes, é importante você validar esse sentimento. Às vezes elas podem entrar na defensiva, tentar provocar você, começar a desafiar você, começar a fazer um monte de perguntas. Podem ser até perguntas um pouco ofensivas que podem te magoar, mas é importante daquela coisa de você ter que ficar muito calma e evitar isso. Redirecione, não escale, não se engaje com esse tipo de comportamento. Isso tem a ver com aquilo que a gente falou dos limites claros. Modele, seja um modelo da ideia de confiança, segurança, comunique-se de forma clara, assertiva, incisiva, mas também escolha o que você quer, onde você quer insistir. Talvez é um pedido que você quer fazer, o que é uma coisa que vocês querem resolver. Qual é a prioridade que você tem nessa questão para esse momento? E comunique essa prioridade. E também seja aberto a uma solução de compromisso, fazendo algumas
concessões, porque algumas vezes é isso que vai se conseguir. E talvez possa esperar quando a pessoa não estiver mais em pânico. E permita silêncios. Uma pausa, muitas vezes, essa pausa é muito poderosa para permitir que as emoções se assentem, mas é quase como se fosse aquela curva do sino. Se alguém comece a mostrar gatilho e tudo, então às vezes é necessário só dar um tempo para que as emoções também recuem e voltem a um nível mais normal. E para tomada de decisões e foco, mostre respeito à autonomia da pessoa e dê espaço para que a pessoa possa fazer as suas decisões que vão. E você pode fazer isso tudo somente depois que a pessoa já tiver desescalado daquela situação. É preciso saber que não tem uma receita de bolo que vai funcionar para tratar todo tipo de trauma. Há diferentes abordagens e intervenções, e lembrando que o trauma vai se manifestar de forma diferentes em funções, em expressões, em papéis. E também dependendo da cultura. Então, lembrar que no cuidado informado sobre trauma, nós queremos assegurar que há consentimento, que há segurança, queremos ter ferramentas para entender, ter a linguagem para entender as emoções e como lidar com essa. Isso também é importante que você também esteja bem consciente e saiba gerenciar suas próprias emoções, os seus próprios preconceitos, os seus próprios vieses, os seus pensamentos e sentimentos, especialmente em momentos de crise ou quando você está trabalhando com um grupo de pessoas. É importante desenvolver um relacionamento que honre e respeite a estrutura de um relacionamento e, de novo, lembrar que as pessoas estão tentando, que foram traumatizadas, estão se tentando se recuperar de um relacionamento que foi destruído. Então, é preciso ter compreensão para tirar elas dessa fase onde elas estão travadas e paralisadas. Evitar reagir. É muito importante que você crie essa sensação de segurança, de confiança, seja autêntica, manifeste curiosidade, tenha uma atitude sem julgar e seja consistente, seja uma pessoa segura, que pode ajudá-los. Então, para concluir, eu consegui trabalhar com a Soroptimus e vi o trabalho incrível que vocês fazem. A sua organização é realmente sagrada, muito poderosa. Então, não é somente um treinamento para você aprender sobre a trauma, para refletir na sua função, nas suas responsabilidades, nos relacionamentos que você quer construir com as mulheres e com as meninas que vocês estão apoiando. Que tem, a Soroptimus tem uma história longa e muito rica de mulheres que ajudam-se umas às outras a seguir adiante com dignidade e respeito. Então, como é que você quer apoiar o futuro de mulheres na sua função? Que tipo de relacionamento você quer construir com as mulheres e meninas com quem você está trabalhando? Então, é importante garantir que haja segurança, confiança, consistência e que você tenha essa abordagem informada sobre o trauma em qualquer coisa que você faça com as participantes do seu programa. Se vocês tiverem alguma ideia que quiserem pôr no chat, ou pensem só sobre isso. Muito obrigada por me convidar para esse webinar e vou passar de volta agora, então, a palavra a Sara. Muito obrigada.
Que coisas tão importantes que você compartilhou conosco. Nós temos ainda alguns momentos, se vocês quiserem, Felícia, se você tiver algumas palavras que você queira agregar, é tantas coisas que nós podemos levar conosco desse Trabalhamos com um grupo de mulheres e meninas tão diversas, com tanta diversidade, perdão, como você diz, é muito importante que a gente chegue até elas com curiosidade. Não sabemos o que elas estão vivendo, quais foram as experiências que elas têm, então, incorporando tudo isso entre a interação que nós temos com elas é uma coisa muito importante. Então, muito obrigada. Alguns minutos. Eu queria só continuar aprendendo cada vez mais com você. É só enfatizar em curiosidade, autenticidade e construir um relacionamento com uma abordagem sem julgamento. É o que eu ensino aqui às psicólogas clínicas que eu superviso, muitas que têm. E se eu der um gatilho para os meus participantes, eu digo, bom, vai devagar e vai construindo um relacionamento. Nós não queremos que as pessoas falem sobre as coisas que acontecem para eles, mas a gente quer falar que a gente quer que eles se sintam seguros aqui, que estejam agora numa jornada de cura. Então, isso é o que a gente faz aqui no nosso mundo de psicologia clínica, e a gente sabe que a taxa de sucesso está realmente no relacionamento, na aliança terapêutica. Não importa qual seja a abordagem ou a intervenção. Mas é o relacionamento com o clínico, com o psicólogo clínico, que realmente é a ferramenta mais importante. E quando elas estão planejando programas, como fazer, como você promove um espaço de segurança. Eu não sei se eu tenho um conselho concreto, mas se você está planejando um programa, falar muito, você tem que ter igualdade nos papéis. É, tem sempre essa ideia de confiança, de segurança. Você está aí com eles, com elas, colaborando com elas num relacionamento. Eu vou passar aqui. Nós vamos compilar as perguntas que chegam aqui no na caixinha de perguntas e nas nossas pesquisas e vamos compilar tudo isso e vamos disponibilizar um material que vai estar, porque a gente nunca trabalha, o nosso trabalho nunca termina, especialmente nessa campo. Muito obrigado a todas por estarem aqui conosco. Esperamos que essa sessão tenha ajudado você a aprofundar a sua compreensão do trauma e como adotar uma abordagem informada sobre o trauma no apoio e na interação com as participantes do programa. Um agradecimento especial a você, Felícia, por compartilhar sua sabedoria, experiência e compaixão. Foi um privilégio. Se vocês participaram no chat, fizeram perguntas, o seu engajamento tornou esse espaço mais rico, mais impactante. Muito obrigada às nossas intérpretes e à Grace, que nos ajudou com a tecnologia para que essa sessão fosse acessível e tranquila, a Megan por gerenciar nosso chat. Como eu disse, você vai ter um link para uma pesquisa que vai aparecer quando você sair do webinar ou durante o dia. Mande o seu feedback que nos ajuda a crescer e melhorar.
E se você enviou perguntas na pesquisa ou aqui na caixinha, nós vamos juntar todas as respostas para dar Felícia e vamos compartilhar um documento. Em nome da equipe de programa da Soroptimus, muito obrigada, muito. Cuide-se, tenha um ótimo dia, uma noite maravilhosa, onde você estiver nesse mundo inteiro.